Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na página do Bazar Horizonte. Boa tarde, Maria Salete, seja bem-vinda, de Guarulhos, São Paulo. Boa tarde, Zélia. Olha só a peça que eu vou ensinar pra vocês hoje, ó, essa gola aqui, super bonita. Trabalhei nela 2 pontos fantasias e ficou bem bonitinha, tá? Espero muito aí que vocês gostem. Boa tarde, Luzia, Zélia de Brasília. Boa tarde, Regina de Petrópolis, Rio de Janeiro. Maricete, boa tarde. Sejam bem-vindas. Gente, quero pedir para quem for chegando por aí, que já vai compartilhando aí a nossa aula, para que mais pessoas também possam vir participar da nossa aula de hoje, tá bom? A peça que a gente vai fazer hoje, a gente vai precisar do fio luar, tá? Ele vem com 155 metros, tem 100 gramas e tem 645 de tex. Ele é 100% acrílico, tá bom? A agulha indicada aqui no crochê é de 3,5 a número 5, eu vou utilizar uma agulha de número 5,5. Obrigada, Wanda Paixão. Seja bem-vinda, Esmeralda de São Paulo. Para fazer essa peça, você vai utilizar aí mais ou menos 2 novelos, tá? Para minha peça, eu utilizei 2 novelos e 10 gramas de um outro, tá bom? Então, se você iniciar um pouquinho menos centímetros do que eu iniciei a minha, com 2 novelos você consegue fazer. E eu vou utilizar, então, aqui, ó, a agulha de número 5,5. E essa peça, ela ficou medindo 19 centímetros de largura por 1,12 m de comprimento. Então, a gente vai trabalhar um retângulo, né? E depois a gente vai fazer esse transpasse aqui em cima. Aqui vamos precisar também de 3 botões. Aqui eu não prendi ainda os botões para poder mostrar para vocês como vai ser feito o posicionamento aqui para colocar, né? Fechamento. Então, a nossa peça, ela é um retângulo que ficou com 1,12 m. Quem quiser pode fazer até com 1,05 m aí, tá, gente? De correntinhas. E depois a gente faz o transpasse aqui em cima, ó, e prende os botões aqui, tá? Aí fica aí uma gola bem bonita. E esse fio, lembrando que vocês encontram, gente, lá no Bazar Horizonte, tá? No site. Tem várias cores lindas lá. Essa cor que eu vou utilizar aqui é a cor 7792, ok? Uma cor aí mais delicada, né? Esse fio é lindo também, tem um brilho bem legal aí. Então, eu tô até com meu fiozinho solto aqui, ó, pra depois explicar pra vocês como que a gente vai colocar os botões. Então, eu vou estar iniciando com menos pontos, né, pra estar explicando todos os pontinhos pra vocês. Mas vocês vão iniciar aí, se quiser que a peça fique mais ou menos do tamanho da minha, com 1,15 m de correntinha. Só que essas correntinhas precisam ser múltiplo de 4 mais 3, tá bom? Pra dar certinho pros pontos fantasias que a gente vai utilizar. Olá, Lurdinha, Célia. Então, vou começar aqui com 24 correntes para o múltiplo de 4 e mais 3. Então, vou fazer um total de 27 correntinhas. Aí, no caso de vocês, então, vocês façam 148 correntes mais 3, um total de 151 correntinha, para ficar aí mais ou menos com 1,15 m de comprimento, ok? Após a peça tecida, ela ficou com 1,12 m, então, ela encolheu 3 centímetros, tá? Comecei com 1,15 m de correntinhas e após terminado, ela ficou com 1,12 m de comprimento. Então, aqui eu vou fazer minhas correntinhas. Ah, esqueci de me apresentar para vocês, né, gente? Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Didi Mello, tá? Parceira da Círculo. Então, eu só vou confirmar quantas correntinhas eu fiz aqui. Fiz 27 correntes, então, 24 para o múltiplo de 4, de 4 e mais 3, tá bom? Então, feito lá
as correntinhas, você vai voltar a partir da segunda correntinha, trabalhando meio ponto alto. Então, ó, para cada correntinha, vai fazendo um meio ponto alto. Esse fio é tão gostoso de trabalhar, tão macio. Eu amo demais ele. Apesar dele ser um fio 100% acrílico, gente, ele lembra muito um fio, assim, de algodão. Uma maciez, sim, maravilhosa. Olá, Elisete, Raquel, Maria. Obrigada, Lourdinha. Então, aqui, um meio ponto pra gente fazer uma carreirinha de base aqui pra iniciar nosso ponto fantasia. A Cileia de Medianeira, Paraná. Eu sou de Curitiba, gente. Tem alguém de Curitiba por aí? Então, ó, um meio ponto até o último ponto. Aí, fazemos uma correntinha. Vamos voltar aqui no nosso primeiro ponto. Vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha pro primeiro ponto alto. Vamos pular um ponto de base, vamos trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, feito 3 pro lado 1, agora a gente tem que voltar nesse ponto que pulou. Então, vamos laçar o fio 2 vezes, que a gente vai fazer um ponto alto duplo. Então, eu vou voltar aqui, ó, por frente, e vou entrar lá por trás do ponto. E vou fazer aqui um ponto alto duplo. Então, eu vou laçando e tirando de 2 em 2. Então, ficou com 3 pontos altos com ponto alto duplo, cruzando por cima. Agora, eu vou pular um, trabalhar 3. Agora, eu laço o fio 2 vezes e vou voltar aqui no ponto que eu pulei, ó. Então, eu venho por frente dos pontos e pego meu pontinho por trás. E faço um ponto alto duplo. Boa tarde, Gilaine, de Esteio, Rio Grande do Sul. José de São Paulo. Sejam bem-vindas, meninas. Então, vamos lá, ó. Sempre vamos pular um, trabalhar 3. Aí, vamos voltar com um ponto alto duplo nesse ponto que pulamos. Peço desculpa pra vocês, gente, se eu tiver com a respiração um pouco ofegante, que eu tô um pouco resfriada hoje. Esse tempo que tem feito de frio aí, tá? Não escapei de pegar um resfriado. Então, vamos lá. Laça o fio 2 vezes, daí volta no ponto que pulou. Faz um ponto alto duplo. Pula um, trabalha 3. E faz um ponto alto duplo aqui no pontinho que pulou. Pula um ponto, trabalha 3. Gente, se acaso tiver travado a live aí, sai e entra de novo, tá? Parece que aqui, pra mim, nos meus 2 celulares, tá normal. Então, aqui no final, ó, trabalho 3, volto no ponto que eu pulei. Faço um ponto alto duplo cruzando e termino minha carreira aqui no último ponto com um ponto alto. Ficando assim, então, nossa segunda carreira. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Agora, eu faço um ponto baixo, uma corrente para iniciar, vou pular um ponto de base, vou trabalhar 3.
Então, fiquei com um ponto pulado aqui, ó, o segundo ponto. Vou laçar meu fio 2 vezes. Só que agora, em vez de eu vir cruzar aqui pela frente, não, eu vou ir lá pra trás. Então, eu vou por trás dos pontos. Vou ir lá no meu ponto que eu pulei. E aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo aqui atrás. Pulo um ponto, trabalho 3. Obrigada a todos que estão mandando aí coraçãozinho, curtida. Muito obrigada pelo carinho, gente. Então, ó, trabalhou 3, agora a gente volta no ponto que pulou. Laça o fio 2 vezes, vai lá por trás agora. Entra lá no ponto que você pulou. Busca a laçada. Laça, tira 2, laça, tira 2, laça, tira 2. Então, ó, o ponto alto duplo, ele fica lá pra trás, ó, cruzando. E agora, novamente, pula 1, trabalha 3. Laço o fio 2 vezes, volto lá no ponto que eu pulei e trabalho um ponto alto duplo. Pulo 1, trabalho 3. Laço o fio 2 vezes, volta no ponto que eu pulei. E trabalho um ponto alto duplo. Pulo 1, trabalho 3. Boa tarde, Rosimeire. Seja bem-vinda. Silvana do Ribeirão Preto. Laço o fio 2 vezes e trabalho um ponto alto duplo no ponto que eu pulei aqui por trás. Aqui eu tô com menos pontos, tá, gente? Na peça de vocês, vocês vão trabalhar a mesma coisa, só com mais pontos aí na base, né? Pra trabalhar. A única coisa que vai mudar. Então, aqui tem o ponto pulado, eu laço 2 vezes, volto lá no ponto que pulei e faço meu ponto alto duplo aqui atrás. E termino minha carreira aqui na correntinha. Eu comecei minha carreira com ponto baixo e uma corrente, aqui nesse lado. Então, tem um ponto baixo a corrente, eu faço ponto alto na corrente. Faço uma correntinha e viro o trabalho. Então, ó, as duas carreiras aqui de ponto cruzado vai ficar assim, ó. Fica bem bonito esse detalhe. Agora, eu faço um ponto... Desculpe, gente, vamos começar aqui. Fez uma correntinha, vamos fazer uma carreira de meio ponto alto. Um meio ponto alto para cada ponto de base. Vamos trabalhar uma carreirinha de base agora pra gente mudar o nosso ponto fantasia. Então, aqui é só um meio ponto para cada ponto. Teodora de Piracicaba. Seja bem-vinda. Boa tarde, Lurdinha. Então, aqui eu tô fazendo mais rapidinho, gente, porque é só um meio ponto para cada ponto, tá? Não tem segredo. Quem quiser fazer assim também a peça, até chegar em 1,10 m aí, mais ou menos, pode fazer também, né? Começa com a largura, aí você faz o comprimento. A minha eu comecei com o comprimento, pra daí fazer a largura. Olha só, então, aqui eu tenho ponto baixo, uma corrente, vou fazer meu último ponto aqui na correntinha. Faço uma correntinha, vou retornar. Agora, aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, uma corrente, e vou trabalhar aqui uma carreira de ponto alto. Um ponto alto para cada ponto. Pra gente ter aqui a nossa base de ponto alto para trabalhar o nosso outro ponto fantasia. Então, aqui é só ir fazendo, ó, um ponto para cada ponto de base. Esse é o lado avesso da nossa peça e esse é o direito.
Então, vou fazer um pouquinho mais rapidinho também, porque é só uma repetição aqui de ponto alto. Obrigada, Cláudia. Eu tô fazendo uma gola, Lurdinha. Mas aqui, no caso, eu tô fazendo só uma amostrinha dos pontos. Aqui, a gente faz, ó, até o último pontinho. Não pode esquecer o último aqui, porque senão vai faltar ponto para a próxima carreira. Agora, a gente faz uma correntinha, vai virar o trabalho. Um ponto baixo, uma corrente para iniciar a carreira. Agora, a gente vai fazer, vai pular o primeiro ponto, né? Que a gente já trabalhou. Vão ser 2 pontos altos em relevo pela frente. E 2 por trás. Então, daí, a gente vem com a agulha por trás e trabalha 2 por trás. 1, 2. Agora, a gente faz 2 em relevo pela frente. E trabalho 2 por trás. Então, ó, vai ficando assim, ó, 2 pela frente, 2 por trás, 2 pela frente, 2 por trás. Seguimos assim até o final da nossa carreira. Intercalando 2 pela frente, 2 por trás. Deixa eu tirar esse puxa fácil porque ele tá batendo aqui na mesa. Boa tarde, Sandra. O que que vocês têm feito mais nesse inverno? Vocês estão fazendo mais peça de inverno? Vocês trabalham mais com peça de decoração? Amigurumi, né? Tem gente que faz os amigurumis. E o tricô também, né, gente? Que é maravilhoso tricotar também, né? Então, aqui no final da minha peça, eu termino com 2, tá? Por trás. Pode ser que na sua você termine com 2 pela frente, tá? Não tem problema. E vamos terminar com ponto alto, então, aqui na correntinha, ó. Não alongar muito esse ponto alto na hora de fazer, porque como a gente trabalha ponto em relevo, ele dá uma encolhida no tamanho do nosso ponto. Então, faz um ponto alto, mas não faz muito alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou retornar. Agora, a gente faz um ponto baixo e uma correntinha. Sempre para começar a carreira, vai ser um ponto baixo e uma correntinha. Agora, aqui, nessa carreira, eu vou acompanhar a posição dos pontos. Então, tenho 2 pela frente, vou trabalhar 2 pontos altos pela frente. 1 e 2. Agora, tenho 2 por trás, então, faço 2 por trás. Os próximos estão pela frente, eu faço 2 pela frente. Os próximos estão por trás, trabalho 2 por trás. 2 pela frente e 2 por trás. Então, você segue acompanhando a posição dos pontos até o final da carreira. Teodora disse que fez bastante amigurumi. Zezé está fazendo gola, chale, manto, sofá. Isso aí, Zezé. Ela fez gola com fio tango. Que coisa linda, Zezé. Isso aí, né? A Verônica disse que tem feito toucas e golas, mas de tricô naquela maquininha de tricotar. Que legal! Eu nunca fiz tricô naquela maquininha, não sei nem como funciona, mas deve ser bem rápido, né?
Então, aqui é só respeitar a posição dos pontos. Termino aqui com 2 por trás, porque eu tenho 2 por trás. Agora, faço um ponto alto aqui na correntinha, finalizando a carreira. Uma correntinha pra voltar. Faço um ponto baixo no primeiro, uma correntinha. Então, ó, nossa peça vai ficando assim, tá? Então, aqui é o comprimento, e agora eu tô trabalhando a altura, tá bom? A largura que vai ficar. Agora, aqui, então, já que a gente fez uma carreira de montagem dos pontos, montamos a posição, e uma a gente respeitou, agora a gente troca. Então, aqui eu tenho 2 pontos pela frente, eu vou fazer 2 por trás. Então, vou trocar agora a posição dos pontos. Então, aqui eu tenho 2 por trás, vou trabalhar 2 pela frente. Tenho 2 pela frente, vou trabalhar 2 por trás. Que legal, Verônica. A Teodora disse que fez jogo americano com esse ponto. Fica bonito, né? Dá pra fazer mesmo, gente. Dá pra fazer jogo americano, dá pra fazer tapete, bolsa. É um ponto bem bonito que você pode trabalhar em vários trabalhos. Usar, né, em vários trabalhos. Então, ó, agora nessa carreira, então, a gente só troca a posição. Se tá pela frente, faz pela frente. Desculpa, se tá pela frente, a gente faz por trás. E se tá por trás, a gente vai fazer pela frente, tá? Amém, Verônica. Que Deus te abençoe também. Uma peça bem fácil de fazer, gente. E fica bem bonito essa mistura de pontos. Termino, então, daí eu fiz 2 pela frente, né, que eu tinha 2 por trás. Termino minha carreira aqui na correntinha com um ponto alto. Então, vai ficando assim, ó. Agora, a gente faz uma correntinha, vai virar o trabalho. No primeiro ponto, faz um ponto baixo, uma corrente para iniciar. E como a gente já montou a posição dos pontos, então, agora nessa carreira, a gente respeita a posição. Então, os 2 primeiros que estão por trás, você vai fazer por trás. E os 2 seguintes estão pela frente, você faz pela frente. Tá? Você respeita agora a posição dos pontos. Se tá pela frente, vai fazer pela frente, se tá por trás, vai fazer por trás. Olá, Sulane, não sei como se pronuncia direito. Maria Zulene, boa tarde. Então, vai ficando assim, ó. Então, esse ponto é o ponto da parte central da nossa peça. Depois, a gente retorna fazer o que a gente já fez no início, tá? Então, termino aqui com 2 pela frente, porque eu tenho 2 pela frente, e um ponto alto aqui na minha correntinha, finalizando a carreira. Uma correntinha. E agora, gente, como a gente já fez a montagem do ponto, respeitou a posição do ponto na próxima, agora a gente tem que trocar novamente. Eu vou começar aqui só para mostrar para vocês, para não ficar dúvida, daí já vou mostrar a outra parte que a gente tem que fazer, tá bom? Então, começa com um ponto baixo, uma correntinha.
Então, como eu tenho que trocar a posição agora nessa carreira, a cada 2 carreiras eu troco a posição do ponto, então eu tenho que fazer agora pela frente, porque eu tenho 2 por trás. Se acaso você tiver aqui no começo 2 pela frente, você trabalha 2 por trás, ok? Aí, a gente segue trocando, então. Aonde tem pela frente, você faz por trás. E aonde tá por trás, você faz pela frente. Aí, na próxima carreira, você vai respeitar a posição dos pontos conforme ele aparece pra você. Se tá pela frente, vai fazer pela frente. Se tá por trás, vai fazer por trás, ok? Então, eu vou voltar aqui essa carreirinha. Vocês vão fazer esse ponto fantasia por... Aqui, deixa eu só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai dar 11 carreiras, tá? Então, deu 1, 2, 3, 4, 5 repetições aqui, tá? A cada 2 carreiras, trocando a posição dos pontos. Aqui deu uma carreira a mais, deu 11, porque a gente teve que fazer uma carreira de ponto alto de base aqui, para depois fazer a montagem dos pontos, ok? Então, a gente tem uma carreirinha a mais aqui de ponto alto. Então, dá 10 carreiras aqui desse ponto fantasia, de a cada 2 carreiras trocar a posição. E depois, a próxima, respeitar a posição. E temos mais uma aqui, que foi a carreira de ponto alto de base, ok? Fora aqui esse detalhe do começo da peça. Então, agora, a gente vai fazer novamente uma carreira de meio ponto. E arama uma gola, tá? Então, fez a correntinha, vai fazer um meio ponto no mesmo ponto, porque a correntinha eu não conto como ponto, e vou fazer um meio ponto. Opa! Aqui você faz um meio ponto daí pra cada ponto de base, ok? Olá, Marlene, Lúcia. Marlene é de Minas Gerais. Sejam bem-vindas. Joana de Búzios, Rio de Janeiro. Temos gente aí de toda parte, né? Aqui estão, gente, ó, só um meio ponto para cada ponto. Se você quiser essa gola mais larga, então, você trabalha mais desse ponto fantasia central aqui, tá? Esse que a gente já tava trabalhando, pra depois já vir com a carreira de meio ponto e fazer o acabamento dessa outra parte, tá? Porque ela é assim, né? Então, a gente faz o primeiro ponto fantasia, aí trabalha a parte central e termina com o mesmo ponto fantasia aqui no final. Então, quer mais larga, só trabalhar mais carreira desse ponto que a gente já vinha trabalhando. Chegou ao final da carreira, faz uma correntinha. Um ponto baixo no primeiro ponto, uma correntinha para iniciar a carreira. Então, ó, o lado avesso da nossa peça vai ficando assim. Só tomar um pouquinho de água, gente, que eu tô resfriada, a garganta tá secando. Então, aqui, a gente vai pular um ponto de base, vai trabalhar 3 pontos altos. Um em cada ponto de base. Agora, aqui, a gente tem, então, esse primeiro ponto pulado. Só que aqui, nesse caso, eu não posso fazer meu ponto cruzado aqui pela frente. Por quê? Porque o meu ponto cruzado, ele tá para esse lado. Então, nesse caso aqui, eu tenho que começar fazendo, quando eu for fazer o ponto cruzado, fazendo ele por trás, para que o detalhe fique aqui pelo lado da frente, igual ficou aqui no início, ok? Então, aqui nesse caso, a gente faz primeiro ele por trás. Então, laça o fio 2 vezes, vai lá por trás, vai pegar o ponto pro lado e vai trabalhar o ponto alto duplo. Agora, a gente pula um ponto de base, faz um ponto alto.
3 pontos altos no total. Vai laçar o fio 2 vezes e vai voltar aqui, ó, por trás, no ponto que pulou. E faz aqui um ponto alto duplo. Pula um ponto, trabalha 3. Agora, volto no ponto que eu pulei, laço o fio 2 vezes e faço um ponto alto duplo aqui no ponto que eu pulei. Então, ó, o detalhe do ponto cruzado vai ficando aqui pela parte da frente da peça. Agora, eu pulo um ponto, trabalho 3 pontos altos. Vou laçar o fio 2 vezes e vou voltar no ponto que eu pulei. Fazer o ponto alto duplo. Pulo um ponto, trabalha 3. E volta no ponto que pulou, fazendo um ponto alto duplo aqui por trás. Pulo um ponto, trabalha 3. E faz um ponto alto duplo lá no ponto que pulou. Agora, eu termino minha carreira com um ponto alto aqui no meu último meio ponto. Uma correntinha, vai virar um ponto baixo, uma corrente para iniciar. Vou pular um, trabalhar 3. Então, ficando assim, um ponto alto no início, pulei um, trabalhei 3. Agora, sim, como eu tô pela frente da minha peça, eu faço o ponto alto duplo pela frente. Laço o fio 2 vezes, então, venho aqui, ó, entro por trás do meu ponto pulado e faço aqui um ponto alto duplo. Pulo um ponto, trabalho 3. Laço o fio 2 vezes e volto aqui no ponto que eu pulei, fazendo um ponto alto duplo. Pulo um ponto, trabalho 3. E faço um ponto alto duplo no ponto que eu pulei. Então, segue assim até o final da carreira. Gente, se tiver com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Algumas partes aqui eu faço mais rapidinho, porque é só uma repetição, né? Eu já expliquei, daí tô repetindo, mas se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Então, aqui a gente repete até o final. Uma peça também, gente, se fizer todo nesse ponto que eu tô trabalhando aqui, fica super bonita também. Aqui eu quis misturar 2 pontos, né? Mas dá pra trabalhar tudo nesse ponto só que eu tô fazendo agora, dá pra fazer tudo no ponto central. Fica bonito aí de qualquer jeito. Então, aqui finaliza a carreira lá na correntinha, faço uma correntinha, viro. Agora, essa vai ser a última carreira, então, da nossa peça. Uma carreira de meio ponto. Um meio ponto pra cada ponto. Aí, ao finalizar, chegar ali na pontinha, a gente vai contornar uma das pontas, também com meio ponto, pra dar um acabamento melhor. Já vou explicar isso pra vocês, só chegar ali.
A Sulane de Bagé, Rio Grande do Sul. Olá, Elaine. Então, gente, ó, chegando aqui nesse ponto, que é o último, que tem um ponto baixo e uma corrente, fiz um meio ponto. Vou fazer mais um meio ponto no mesmo. Um meio ponto aqui no corpo do ponto, um meio ponto na cabeça do ponto, um meio ponto no corpo do ponto. Aqui eu tenho minha carreira de meio ponto, então, aqui onde tá a carreira de meio ponto, eu faço um meio ponto aqui na cabeça do meu ponto alto, um meio ponto no corpo, um meio ponto na cabeça do ponto alto, um meio ponto no corpo. Aqui você vai vendo, tá? Se acaso o jeito que eu tô falando aqui ficar muito ponto aqui nessa ponta, você pode colocar menos ou mais, tá? Vai vendo aí na sua peça. Aqui eu tô colocando um ponto onde é a cabecinha do ponto e um ponto onde é o corpo, tá? Então, aqui é onde tá minha carreira de meio ponto. Eu fiz, então, aqui, faço na cabeça do ponto alto e no corpo. Aqui é onde tá a cabeça do meio ponto. Vou fazer aqui mais um meio ponto. E aqui, então, é onde tá meu primeiro... Peraí, não é aqui que eu faço não, gente, aqui já tá certo, tá? Chegando aqui no final, ó, a gente já vai unir, tá bom? Então, eu fiz o meu ponto aqui no corpo do ponto alto. E aqui eu tenho o meu primeiro meio ponto da carreira, onde eu iniciei na correntinha. Então, aqui já vamos fazer a união, tá? Deixar aqui com baixíssimo. Faço uma correntinha. Aí, vai ficar assim o cantinho, tá? Aqui vai ficar o canto com 2, e aqui também no final com 2. No mesmo lugar. Então, daí, assim vai finalizar a peça, tá? Essa outro lado aqui não vamos fazer acabamento, porque é o lado que vai ficar por baixo, tá? Aqui, ó, quando a gente colocar. Então, não vai fazer acabamento nessa ponta. E essa ponta que eu expliquei aqui pra vocês, ó, essa parte, é essa parte aqui, ó, tá? Que vai ficar por cima. Então, finalizado aqui, você vai cortar o fio. Aí, você vai posicionar a sua peça assim, ó. Que tá solto, não prendi os botões ainda. Então, ó, você vai dobrar a peça assim, vai colocar uma ponta pra cá. Então, a ponta que não tem acabamento vai ficar por baixo. E a ponta que você fez o acabamento aqui com meio ponto na ponta, você vai colocar por cima. Tá bom? Vou tirar aqui que eu vou colocar de novo esses botões. Então, fica assim, ó. Ó, então, eu tô dobrando por cima da peça, né? Pra formar aqui a nossa gola. Aí, você vai posicionar aqui certinho. Sobrando um pouquinho dessa ponta por cima da ponta de baixo, tá? Não deixa as duas igual aqui, senão quando você prende o botão, talvez essa parte de baixo venha um pouquinho pra frente. Então, deixa essa parte de cima um pouquinho pra frente da parte de baixo, ok? E aqui também se deixa arrumadinho, ó, lateral aqui com lateral. A gente vai ter que prender aqui também, tá? Então, aqui pro botão... Esse botão meu, deixa eu medir aqui. Comprei 3 botões grandes. Então, ele tem mais ou menos uns 3 centímetros, tá? De tamanho. Opa. Aí, você vê se você quer botão grande, quer botãozinho pequeno. Que eu achei que fica legal com 3, assim, mais ou menos desse tamanho. Aqui a cor também, né? Você pode utilizar a cor que você quiser, né? Então, ó, vai cortar um pedacinho de fio. Aqui eu vou entrar, então, com esse pedacinho de fio aqui na minha agulha de tapeceiro. Vou começar aqui pela ponta. Então, vou entrar aqui por trás, ó.
E vou sair aqui na minha carreira. Aí, você tem que posicionar o botão aqui, pra ver mais ou menos se ele não vai sair pra fora, tá? Aonde que você vai passar o fio lá, pra que ele, quando você passar, ele não sair pra fora. Então, aqui eu passo, aí eu volto no buraquinho e volto lá pra trás, prendendo as duas partes. E puxo, ó. Não pode sair no mesmo lugar, tá? Que você tem que amarrar. Então, tá prendido aqui. Aí, aqui é só fazer um nozinho. Pode fazer aqui uns 3 nozinhos e esconder o fio, tá? Então, primeiro tá preso. Aí, pro segundo, você conta aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse meio aqui, opa, nesse meio aqui que você vai prender o outro, tá? Mesma coisa, enfiar a agulha por baixo, vai passar pelo botão, vai sair, vai ir no outro buraquinho e descer lá pra baixo novamente, igual eu já fiz nesse aqui, tá? Você vai fazer aí nos demais. E no mesmo lugar que você colocou esse aqui, na carreira, faz a mesma coisa aqui também, tá? Pra ficar com os dois lados aqui de sobra mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? Então, pregados os 2 botões aí, os 3 no caso, sua peça vai estar pronta, tá? Então, ó, daí ela vai ficar assim, tá bom? Então, se vocês ficarem ainda com alguma dúvida, gente, em relação a essa peça, podem me deixar aí nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Lembrando que o fio que a gente utilizou na aula de hoje, então, foi o fio Luar, que vocês encontram no Bazar Horizonte. Tem várias cores lindas. Ele, apesar de ser um fio 100% acrílico, ele é um fio muito macio, gente. Parece fio de algodão mesmo. Eu amo demais trabalhar com esse fio. E eu utilizei 2 novelos e 10 gramas de um outro. Então, como eu disse no início da aula, né? Se você fizer aí com 1 metro, mais ou menos, só sua peça, 1,5 m, com 2 novelos você faz a peça, tá? O meu eu precisei de um pouquinho de outro novelo aí por causa do comprimento que eu fiz a minha. Bom, gente, então, acho que vocês não têm mais dúvidas, né? Gente, quero pedir pra vocês, se caso fizeram essa peça, me marcar aí nas redes sociais de vocês pra eu poder ver o trabalho de vocês, compartilhar também aí nos meus stories, nas minhas redes sociais, tá? Pra quem não conhece, meu Instagram é o @didimelo.oliveira, tá bom? Vão ser bem-vindos por lá também, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E tem também o meu canal no YouTube, que é Didi Melo lá no YouTube, tá? Então, quero agradecer a participação de todos vocês, tá bom? Agradecer também aqui o Bazar Horizonte por abrir as portas para eu dar essa aula para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês consigam aí fazer a peça de vocês também. Então, muito obrigada aí pela interação de vocês, pelos comentários, por ficarem aqui comigo em mais essa aulinha, tá bom? Tenham todos aí uma ótima tarde e até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau!